Dito isso, nossa mensagem de hoje tem esse tema: não troque ouro por bronze. Queridos, a palavra do Senhor nos fala dos livros de Gálatas, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta para eles, e Paulo os exorta de maneira assim bastante forte, né? Dizendo para eles que não existia outro evangelho, mas que o evangelho pode ser o que? Misturado com outras coisas que não pertencem ao evangelho, que não é o evangelho do Senhor Jesus, que não é o evangelho da graça, mas que uma vez enxertado essas coisas no evangelho, vai fazer o quê? Vai impedir que o poder do evangelho se manifeste na sua vida, que o poder do evangelho se manifeste na sua vida. Então Paulo, ele estava o quê? Exortando a igreja dos Gálatas para não se envolverem, para não permitirem isso. E essa foi uma advertência muito séria, né, da parte de Paulo, que ele fez aos Gálatas. Ou seja, o propósito do diabo é fazer com que as pessoas não vivam, sabe, o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. Por quê? Porque se a pessoa vai viver o evangelho da graça, esse evangelho vai manifestar o poder de Deus na vida dessa pessoa. E é justamente isso que o diabo não quer, que o poder de Deus seja manifesto na vida de todas as pessoas. A palavra do Senhor diz: porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, querido, não troque a graça pela lei, né? Primeiro ponto aí da nossa mensagem de hoje: não troque a graça pela lei. Olha o que diz aqui em Gálatas 1, do 6 ao 8, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, essa advertência tão séria é porque algo estava acontecendo na igreja das Galáxias, da Galácia, das galáxias não, né? Da Galácia. Então eles haviam o quê? Abandonado o evangelho da graça. Eles estavam abandonando o evangelho da graça e escolhendo viver pela lei, e estavam voltando para a lei. E aí, queridos, tem algo tão importante. Quando a gente conversa com pessoas, quando a gente conversa com algumas pessoas, elas ficam assim meio que não crendo, não acreditando na graça e no evangelho da graça. Porque que diz o evangelho da graça? Que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o Deus que justifica o ímpio sou eu, né? E Deus, Ele é que me justifica. O sacrifício de Jesus na cruz pagou toda a minha dívida perante o Pai. Então as pessoas, elas ficam assim, como que, sabe, incomodadas com essa afirmação. Elas ficam incomodadas com essa maravilhosa graça de Deus. E nós precisamos entender, queridos, que a graça, ela é o evangelho. Isso aqui é muito forte e é muito importante a gente entender. Tem gente que pensa que isso é uma pregação rasa, tem gente que pensa que isso é uma pregação superficial, mas na verdade é a pregação mais profunda que pode existir, porque é a única que tem poder para transformar a minha vida e para me tornar aceito diante de Deus. Eu creio nisso, eu vou para diante de Deus, não importa o que aconteça, eu sou aceito diante de Deus, por causa de mim não, mas por causa da graça do Senhor Jesus, por causa do evangelho. E então eu vou para a presença de Deus, eu que não mereço nada, mas porque eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, eu sou filho, então eu sou amado, e eu sou recebido não é porque eu sou bom ou ruim, é porque eu sou filho. Você é filha, você é filho. Então eu preciso entender e ter essa revelação, e a graça de Deus, ela opera na minha vida. Então as pessoas, o que elas querem?
elas querem dizer o seguinte: uai, mas é só isso? Você acha pouco Jesus descer da glória, nascer como um homem, servir a humanidade, se humilhar até a morte, e morte de cruz? Como que eu posso falar só? Olha a grandeza, olha o preço que foi pago por mim e por você. Jesus fez tudo isso para que eu espontaneamente pudesse chegar diante dele e dizer: Senhor, eu não mereço, mas por causa do Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio na graça do Senhor, eu creio no Evangelho de Jesus, eu creio nesse Evangelho. Então eu estou aqui sem merecer, mas estou pronto para receber. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Mas as pessoas não gostam disso, sabe por quê? Porque essa pregação, ela é tão forte, ela é tão assim destruidora das vaidades, né? Ela é tão destruidora das vaidades das pessoas. Então eles às vezes falam assim: olha, toma cuidado você pregar essa pregação, porque as pessoas vão pensar, as pessoas vão achar que então elas podem viver uma vida desregrada, elas podem viver uma vida no pecado, elas não precisam mais então fazer boas obras. Ei, preste atenção no que o Senhor Jesus disse: toda vez que você diz que o Evangelho é o dom da justiça sem obras, alguém vai criticar, alguém vai rejeitar, alguém vai fechar o coração. Sabe por quê? Porque foi assim lá com a igreja de Gálatas, dos Gálatas, da Galácia. E é assim hoje também. Tem gente que não aceita. Ele quer ter parte na salvação. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Qual é a parte que eu contribua? Lembra do ditado: faz a tua parte que eu te ajudarei, que não está na Bíblia? A única parte que você tem que fazer é crer e esperar. Essa é a nossa parte. Crer e esperar o agir de Deus. Bicho, então quer dizer que eu não preciso fazer boas obras, não preciso fazer nada? Olha o que diz aí para nós, Efésios 2, do 8 ao 10. Coloca aí para nós, por gentileza. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então eu sou salvo por quê? Pela graça, através da fé. Quando eu creio, eu sou salvo. E isso não vem de mim, nem de você, não vem de vós. É presente de Deus, é dom, é algo que Deus nos deu. É presente de Deus, é um dom de Deus para mim e para você. Próximo. Ele diz assim: não de obras, não tem nada que eu possa fazer para que eu seja salvo. Não tem obra humana, não tem nada na minha força, no meu braço, que vai fazer, que vai contribuir para a minha salvação. A única coisa que eu posso fazer é crer, é acreditar na obra da cruz. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora o versículo 10: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Para que nós fomos criados, irmãos? Está aí a resposta: para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Deus chamou você para fazer a boa obra. Ele te salvou e colocou as boas obras diante de você para você praticar. Agora veja bem, não tem como eu ser salvo pela fé e manter a minha salvação pelas obras. Não, eu sou salvo pela graça mediante a fé, e eu mantenho a minha salvação pela graça, na fé, no sacrifício do Senhor Jesus, na justiça da cruz. Eu continuo crendo no Evangelho, nessa graça maravilhosa. As boas obras que eu pratico, que você pratica, é consequência da manifestação da graça de Deus na minha vida e na sua vida. Entende? Porque a graça de Deus te alcançou. Às vezes a gente não entende, você talvez não entende, mas eu vou te dizer agora. Sabe aquela pessoa que chega para você e vai contando a sua vida, vai contando a vida dela toda para você.
Aquela pessoa que chega para você apresentando uma necessidade, e por acaso a necessidade que a pessoa tem, você tem condição de suprir a necessidade dela. As boas obras que de antemão, antes da fundação do mundo, propósito eterno de Deus, quem assistiu a aula, né? Que veio desde a eternidade, Deus colocou para você fazer, para eu praticar e para você praticar. Entende? Deus colocou diante de você, mas isso, querido, é para você receber recompensa, isso é para você receber galardão, não é para salvação. Você já é salvo se você tem aliança com o Senhor Jesus. Entende? É a oportunidade de você receber galardão, de você receber recompensa. Então, queridos, a justiça da fé estava sendo atacada lá nas igrejas da Galácia, e ainda hoje está acontecendo. O que Paulo fala? Olha, eu estou perplexo que vocês estão depressa, estão saindo da graça, do evangelho da graça, e estão indo para outro evangelho. Não é outro senão que alguém ou algumas pessoas estão perturbando vocês, pervertendo, distorcendo o evangelho da graça. O que é perplexo, irmãos? Perplexo é a pessoa que fica admirada com alguma coisa, aquele espanto, né? Sabe o que é uma coisa que fez a nação brasileira todinha ficar perplexa? O Brasil perder tão rapidamente 7-1. Você ficou não perplexo naquele dia? O quê? Como assim? O que está acontecendo? Não é o pessoal que gosta de futebol aí mais do que os outros? E não tem nada de errado, também estava lá assistindo, mas naquele dia eu estava assistindo, torcendo para o time mesmo, estava mesmo. Eu achava importante o Brasil não ganhar naquela época. Depois você me pergunta por quê, que nem hora, não é? Sabe o que é perplexo? O Barcelona perder de 8-1, foi 8-1, não sei, 8-2. Todo mundo falou, mas o que está acontecendo? Ei, mas o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Isso é perplexidade. E foi assim que Paulo ficou, quando ele viu os Gálatas deixando a graça, indo para caminhar na lei. Falei, gente, o que está acontecendo com vocês? Ele ficou perplexo, ele ficou assustado. Eu falei, mas como assim? O que está acontecendo com vocês? Uma graça maravilhosa, o favor de Deus, a bênção de Deus disponível para vocês, e vocês estão abrindo mão para ir viver na carne, para viver no esforço humano, para viver debaixo da lei. Então Paulo ele fica perplexo, e ele fala exatamente isso. Ele está espantado. A graça de Cristo, querido, é o evangelho, é o favor imerecido de Cristo na minha vida e na sua vida. Então, queridos, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado. Hoje está muito na moda de coach, é ou não é? Tem muitos livros de autoajuda. Eu não tenho nada contra o coach, eu não tenho nada contra a autoajuda, eu não tenho nada contra o sistema de ensino de repetição, ele é correto, a gente faz isso, é por isso que estamos pregando muito sobre a graça, e vamos continuar pregando, entende? Está tudo certo, mas esse evangelho da graça, ele é espiritual, o coach é natural, entendeu? O que o coach fala? Levanta a cabeça, vai para cima, repete, eu sou vencedor. Seja disciplina, sabe, disciplina e foco, disciplina e foco, disciplina e foco, você vai vencer. É assim ou não é? Veja bem, é tudo eu fazendo, é tudo esforço humano. Não está errado lá fora não. Você quer ter uma ajuda sobre disciplina, sobre foco, sobre realmente buscar um crescimento, não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Porém, isso não é espiritual, isso não é eterno. Eterno é o que vem de Deus, e o que não é eterno passa, mas o que é eterno permanece. Entende? O que é eterno permanece. Então é tão importante a pessoa, sabe, realmente buscar de Deus. É tão importante a pessoa buscar a graça de Deus, o favor de Deus, e viver dessa forma. Às vezes a gente escuta, queridos, as pessoas pregando. Nada contra, irmãos, nada contra. Às vezes 7 passos para ter a vitória. Eu já preguei dessa forma aqui, mas a gente precisa ter revelação.
É Jesus que faz tudo na minha vida e na sua vida. É sempre Ele. É sempre Ele. É sempre Jesus. É sempre Jesus. Quando tira Jesus do centro, misturou o evangelho. Saiu da graça, veio para a lei. Saiu do espiritual e veio para o que é carnal. Entende? É sempre Jesus. É Ele quem faz tudo na minha vida e na sua vida. E alguém pode perguntar, deixa eu só dizer uma coisa. A salvação, a carne humana, ela sempre quer ter o crédito. Já viu o tanto que a gente gosta de receber a honra, o louvor e a glória? Eu e você, nós somos humanos. A gente gosta de um elogio, é ou não é? Eu não gosto não. Então por que você só tira o melhor ângulo na foto e posta lá no Facebook, no Instagram? Você nunca põe um negócio feio lá? Eu não gosto de elogio. Não gosta? E por que só bota lá na canto? Você fala, nossa, olha que vida, a vida dessa pessoa. Por quê? Porque a pessoa quer ser louvada. É o desejo natural dela receber, sabe, essa honra. A carne quer isso. Mas querido, a graça, ela é tão poderosa, é tão tremenda, que ela não dá louvor algum, honra alguma para a carne. Vai só para Jesus. A graça só honra o Senhor Jesus, não honra a nossa carne. Mas alguém pode perguntar assim, mas pastor, e aí? Então quer dizer, como é que ficam as minhas necessidades pessoais? Como que ficam os meus sonhos? Como que ficam os meus propósitos? Como que ficam as coisas que eu desejo diante do Senhor? Sabe, querido, quando o verdadeiro evangelho é pregado, pessoas enfermas são curadas. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, pessoas são restauradas. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, pessoas prosperam. Sabe, querido, quando você está doente, o evangelho é seu remédio. Se você está quebrado, o evangelho é o seu banco. Deus vai te prosperar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te levantar. Mas é o evangelho, é graça de Deus, é favor de Deus. E quando eu olho para Ele, querido, Ele faz coisas tremendas. Eu preciso aprender a olhar para Jesus. Eu preciso aprender a olhar para o Senhor cada dia mais e mais, e depender da graça. Agora imagina comigo, ninguém é, mas imagina se você fosse o diabo. Alguém poderia falar assim, cruz credo, né? Mas imagina se você fosse o diabo, e sabendo que a pessoa vivendo o evangelho, ela vai prosperar, ela vai ser abençoada, ela vai crescer em todas as áreas da sua vida. O que o diabo ia fazer? Ele ia fazer de tudo para impedir essa pessoa de crer no evangelho. É isso que ele ia fazer. E é isso que ele faz, querido. Ele vai distorcer o evangelho, ele vai distorcer a graça, ele vai perturbar, ele vai colocar outras coisas que não pertencem ao evangelho. Para que isso, queridos? Para anular o poder de Deus, o poder do evangelho na vida dessa pessoa. Na vida dessa pessoa. Então, queridos, eu preciso sim, cada dia, cada manhã, cada instante, sabe, buscar a Deus, clamar a Deus. Então quando Paulo fala, estava admirado, é justamente por isso. Como que alguém, por isso que causou perplexidade em Paulo, como que alguém deixa uma fonte inesgotável, infinita de bênção, para entrar debaixo de maldição? Porque quem vive pela carne, ele vive debaixo de maldição. É maldição, é esforço humano. A palavra do Senhor diz, qualquer evangelho, ainda que um anjo de luz, não estou falando nem de demônio, não estou falando de engano, ainda que um anjo de luz chegue, pregue outro evangelho diferente desse, já da palavra, o que a Bíblia diz? Que seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado, maldito, não é? Seja amaldiçoado. Então eu preciso que realmente crer nesse evangelho do Senhor Jesus e receber. Olha o que diz aqui no versículo 10, aqui diz o seguinte: porventura, lá de Gálatas, né? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, a pessoa que faz as coisas para agradar aos homens, ele não está agradando a Deus, ele não é servo de Deus, ele é servo dele mesmo, ele é servo das pessoas. Não estou dizendo que nós não devemos servir as pessoas, o problema é o motivo pelo qual eu sirvo.
eu estou aqui pregando pela graça de Deus. Porque eu estou pregando pela graça de Deus, eu estou servindo vocês. Agora, se eu estou servindo, se eu venho pregar aqui porque eu quero me aparecer, porque eu me acho melhor, por causa de alguma coisa, então, querido, Deus não tem nada a ver com isso. Então Deus não tem nada a ver com isso. Então é tão importante entender, Paulo, é isso que Paulo estava dizendo para eles. Então é muito importante, sabe, a gente buscar a presença de Deus. Por que as pessoas acham ruim o Evangelho da Graça? Porque o Evangelho da Graça torna a mim e a você impotente. Se eu só tenho que crer e esperar, não posso fazer nada. Pelo menos a sensação é de impotência, sim ou não? Eu não posso fazer nada. Não tem nada de mim mesmo que vai fazer, que vai agradar a Deus no sentido da salvação, da manifestação do poder dele, do favor imerecido dele na minha vida. Então, se eu me torno impotente, a pior coisa que a gente quer é se sentir impotente. E sabe qual é a coisa que mais o ser humano gosta? Ouvir o nome dele. É ou não é? A coisa que mais a gente gosta é ouvir o nosso nome, né? Sendo falado, sendo elogiado. Mas a graça arrebenta comigo e com você pelo meio, né? Ela arrebenta com a gente e nos torna impotente. Ela nos coloca na condição de pecador que precisa chegar diante de Deus e falar: oh, eu preciso da tua justiça, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, porque eu não tenho nada, é o Senhor que tem tudo, e eu estou aqui para receber do Senhor. Eu não mereço, mas por causa de Jesus eu quero receber. Entende isso, queridos? Isso é tão precioso. A nossa parte, sabe qual é a nossa parte nessa obra consumada do Senhor Jesus? Nossa parte é simplesmente crer e esperar a manifestação de Deus. Crer e esperar a manifestação de Deus. Mas eu quero mostrar aqui algo, ponto 2 aqui, a gravidade de se rejeitar a graça. A gravidade de se rejeitar a graça. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus, ele morou em Cafarnaum. E porque ele morou em Cafarnaum, a maioria dos milagres de Jesus foram feitos ali em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Foi em Cafarnaum que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada. Foi em Cafarnaum que o servo daquele centurião romano, que Jesus nem chegou aí na casa dele, mandou só uma palavra, foi curado. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Marcos 11:23, que quando chegou a noite, eles levavam todos os enfermos, sabe, ali para a casa dele, e ele curou a todos. É o que diz a palavra de Deus. Mas depois de Jesus ter feito tudo isso, eles rejeitaram Jesus. Depois de Jesus ter feito tudo isso lá em Cafarnaum, eles rejeitaram o Senhor Jesus. E aí, queridos, o que eles fizeram? Eles rejeitaram o Senhor Jesus. E então Jesus disse algo para eles. Jesus disse o seguinte: se as obras poderosas que foram feitas em ti, Cafarnaum, tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, elas teriam permanecido até hoje. E diz mais: eles teriam arrependidos com pano de saco e cinza. O que Jesus está falando aqui, querido? Que o pecado contra a graça é o pecado de rejeitar Jesus. Quem rejeita a graça está rejeitando o próprio Senhor Jesus. Por quê? Porque a graça não é uma doutrina, a graça não é uma pregação, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Entende? A graça é o próprio Senhor Jesus. E o pecado de rejeitar a graça é pior do que o pecado de sodomia que os sodomitas praticavam. Jesus está dizendo que se o que tivesse acontecido em Cafarnaum tivesse acontecido em Sodoma, eles teriam se arrependido de pano de saco e de cinza e não teriam sido destruídos. Então Jesus classificou o pecado de rejeitar a graça muito mais forte, muito mais intenso, muito mais grave do que a pessoa que pratica a sodomia.
Sério isso, não é? Muito sério. Então, veja bem, a palavra do Senhor é que diz, querido. E aí, querido, a chave para a gente alcançar as pessoas, sabe o que é? A gente falar de Jesus para ela e falar: eu tenho perdão para você. A graça de Deus, ela está exposta para você. Querido, não adianta ter lei, falar: olha, não pode mais ser homossexual. Criou-se uma lei que agora não pode mais ter homossexual. Não adianta nada. Adianta, tem países por aí que é proibido. Deixou de ter homossexual lá por quê? Não deixou, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você chega para eles e dizem: olha, Jesus ama você, e a graça de Deus está disponível para você. O nós, o eu e você que é impotente, mas o Deus que é todo poderoso, a graça, o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, vai entrar na vida dessa pessoa e vai transformar a vida dela. Eu tenho, não tive, tenho, não vou falar o nome dele, porque vai que ele me segue, tá, vai ver, ele não me autorizou a falar. É pastor hoje, amigo meu, pastor de igreja. Antigamente, hoje eu não sei mais onde é que fica os pontos do homossexual aqui em Goiânia, mas antigamente era lá na Paranaíba. Na minha época eu era novinho. E ele converteu lá, de fio dental. A Simone conhece também. Silêncio. Ele ficava lá de fio dental, de sainha e de bolsa, né? E aí um dia, os irmãos passaram lá, e um irmão que estava dentro do carro, estavam aqueles irmãos e outros irmãos mais jovens, discípulos daquele irmão mais maduro em Deus. E aqueles irmãos gritaram, ofendendo aqueles homossexuais. E aquele irmão mais sábio voltou com o carro, voltou lá, vai pedir perdão para ele. Volta lá, vai pedir perdão. É uma alma pela qual Jesus morreu. Como é que se fala um negócio desse? Esse que foi lá e os irmãos, não precisa. Vai lá pedir perdão. E eles foram lá pedir perdão. Um desses que recebeu lá o pedido de perdão é pastor hoje, de uma grande igreja, meu amigo. Entende? Não sou eu que mudo, não é você que muda, é a graça de Deus. É a graça de Deus na minha e na sua vida. Entende? É a graça que é poder de Deus. Por que o diabo quer colocar algumas coisas dentro do Evangelho? Para distorcer, para impedir o poder de Deus de se manifestar na vida das pessoas, de transformar as pessoas, de curar as pessoas, de restaurar as pessoas. Entende? Tem gente que fala assim: ah, pastor, está difícil demais ser crente hoje, porque a promiscuidade cresceu muito, e tem pornografia no celular, e tem pornografia no computador, tem pornografia em todo lugar. Olha, o mundo, as trevas hoje estão muito fortes. Meu irmão, deixa eu te dizer, vai ficar pior. Vai ficar pior. A Bíblia fala que esse mundo está entesourado, consegui falar de manhã, eu não dei conta de pronunciar, entesourado para o fogo. Então vai ficar pior. É a Bíblia que diz que esse mundo, nós não, mas o mundo, quem é o mundo? O sistema todo está entesourado pelo fogo, para o fogo. Mas deixa eu te dizer, quando está tudo muito escuro, uma pequena luz brilha mais do que qualquer coisa, mesmo que essa luz seja fraca. É ou não é? Mesmo que essa luz seja fraca, uma pequena luz chama atenção e brilha mais do que qualquer coisa. Então hoje é nesse mundo, é o lugar da gente falar de Jesus. Esse é o momento da gente falar da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus. E em meio às trevas, a luz de Jesus, através da sua vida, na sua boca, vai brilhar. E a transformação acontecerá de dentro para fora. Não através de lei, não através de punição, não através de forçação de nada, mas pela graça de Deus, amém? É a graça de Deus que faz, é a graça de Deus que transforma, amém? Em nome do Senhor Jesus. Queridos, e nosso terceiro ponto, que é o tema da nossa mensagem: não troque ouro por bronze. Os Gálatas estavam trocando a graça de Deus pela lei, e tem aqui no Velho Testamento uma situação que ilustra isso de maneira bem clara para nós.
A Bíblia nos conta a história de Salomão, que foi o rei mais rico da história de Israel. Salomão foi o rei mais rico da história de Israel. E no auge do reinado de Salomão, ele foi lá e tinha os guardas da casa do rei e os guardas do templo. E então Salomão fez escudos para eles de ouro. Fez escudos para ele de ouro. E depois de um tempo que morreu Salomão, o filho dele, Roboão, assumiu o trono. Mas Roboão não era aquele líder assim. Então veio Sisaque, rei do Egito, e atacou Jerusalém. E ele roubou, levou, conquistou todos aqueles escudos, tudo que tinha no templo, tudo que tinha na casa do rei, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Olha o que diz aqui, 2 Crônicas 12, versículo 9 e 10. Diz assim: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Querido, no lugar dos escudos de ouro que Salomão tinha feito, Roboão fez o que? Escudos de bronze. E aí a gente vai olhar o seguinte: o escudo de bronze, o bronze, ele também tem um aspecto dourado, não é verdade? Porém ele não tem a mesma substância, ele não tem o mesmo valor. E quando a gente olha para o ouro, na tipologia bíblica, quando você vai estudar a tipologia bíblica, o ouro aponta para a justiça de Deus e para a glória de Deus, e o bronze aponta para julgamento e condenação, entende? A prata aponta para redenção, mas o bronze ele aponta para julgamento e juízo, o ouro para justificação e glória de Deus. E aí, queridos, a gente observa o seguinte, que isso nos leva a um significado muito interessante. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, é tão importante. O que significa o escudo da fé? É um escudo totalmente baseado no dom da justiça. É um escudo que a gente coloca ali, para guardar a nossa fé, para proteger a nossa fé, totalmente baseado, fundamentado o quê? Naquilo que Jesus fez na cruz, na justificação que nós recebemos da parte de Deus. É aquilo que nós recebemos, um favor, um dom imerecido da parte de Deus. Trocar ouro por bronze é a mesma coisa de trocar a graça pela lei. É a mesma coisa de trocar a graça pela lei. O escudo de ouro é a fé, é a defesa do crente, sabe? Quando nós pregamos a lei, nós perdemos a glória do ouro, entende? Nós perdemos a glória do ouro. Porque, queridos, em lugar de escudo de fé, muitos crentes têm o que? Tomado o escudo de bronze, que nos fala de quê? De condenação. Você já viu um crente dizer assim: estou passando por essa situação por causa de alguma coisa que eu não fiz? Já se sentiu culpado porque você falou assim: amanhã eu vou jejuar, isso há tempos atrás, e eu vou jejuar e eu vou orar. Rapaz, mas naquele dia fizeram a picanha maturada lá na tua casa e você falou: Deus, vou jejuar outro dia, posso perder essa picanha. E aí você não jejuou. Aí quando foi no outro dia, você trabalhou, você foi envolvendo e o tempo passou e você não jejuou, foi nada. Aí acontece algum problema na tua vida, e aí o que a pessoa fala? É porque eu não jejuei, é por isso que está acontecendo na minha vida. Se eu tivesse jejuado, se eu tivesse aberto mão daquela picanha maturada, Deus não tinha feito isso comigo. E aí começa
ter uma mentalidade errada de Deus, de quem não conhece o Pai, começa a viver na base da lei, bronze, julgamento e juízo, julgamento e condenação, e ele mesmo se entra e se coloca debaixo disso. Isso não é escudo da fé, porque se ele está vivendo o escudo de ouro, confiado na justiça de Cristo, sabe, confiado lá, sabe, queridos, o que vai acontecer? Ele vai chegar diante de Deus com toda a confiança. Ele não jejuou, ele se empanturrou da picanha, do arroz do tropeiro, aleluia, oh glória a Deus, né? E aí ele chega diante de Deus e fala: eu sou filho, eu sou amado, eu sou aceito. Não é pelo que eu fiz ou deixei de fazer, mas é pelo que Jesus já fez. Entendeu? Rapaz, deu até água na boca, né? Entende, querido? É pelo que Jesus já fez. Então eu estou embraçando o escudo de ouro da fé. E aí o diabo vem com essa acusação mais barata, sem vergonha, e você fala: vai acusar outro, porque o meu escudo é de ouro, o escudo da minha fé é confiada na graça. Eu não vou deixar a graça para viver na carne, eu não vou deixar a graça para viver na lei, eu vou confiar no sacrifício que Jesus já fez por mim. Ele já pagou toda a conta. Entende isso, queridos? É tão importante entender e saber isso. Nós também trocamos ouro por bronze quando nós arrumamos substitutos humanos para a glória de Deus. Quando é que nós também trocamos ouro por bronze? Vou pegar os ministérios. Imagina que nós já tivemos aqui, e tivemos e continuamos a ter, em nome de Jesus, amém? Um ministério de louvor tremendo, maravilhoso, mas por alguma razão a glória já não está se manifestando, aquela unção, aquele poder, aquela graça não está se manifestando. E a gente fala: não, mas tem que fazer alguma coisa. E aí a gente faz. A gente dá uma incrementada na bateria, bota mais uns negócios nela ali para fazer mais barulho, a gente bota mais gente aqui, bota mais instrumentos, põe percussão e faz todas essas coisas. Se nós fazemos tudo isso para substituir o agir de Deus, estamos trocando ouro por bronze. Entendeu? Tem jeito de fazer isso, irmãos? Tem. Eu já fui, muitas reuniões onde a gente chega lá, está aquele louvor, tudo muito lindo, é fantástico, mas você procura a presença de Deus, glória de Deus, e não tem. Entende? E não tem. É tudo muito bonito, é tudo muito fantástico, mas não tem. Não, mas é porque nós está faltando um ministério de dança, então a gente arruma um ministério de dança, põe um ministério de dança aqui em cima, embaixo, em tudo é canto, uma pessoa entra dançando balé pelo meio. Nada disso eu estou falando que é errado. Mas se isso tem um propósito de substituir a glória de Deus, querida, é trocar ouro por bronze. A pregação, tem pregado e a pregação não está sendo legal nessa casa. Aqui em nome de Jesus sempre vai fluir, amém? Não por causa de mim, nem por causa de ninguém. Como louvor flui sempre também. Então eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou colocar uns 30 vídeos e vou fazer aquela coisa, aquele barulho, e vou vir com a roupa brilhante de artista, né? E aquela coisa toda. O que vai acontecer, queridos? Estamos trocando o ouro por bronze. Estamos saindo da justiça, estamos deixando a graça e começando a andar na lei, na força da carne. Entendi isso, queridos? É assim que nós trocamos. Por isso que a graça, ela arrebenta com a gente. E é tão bom. Eu chego aqui diante de você. Uma semana difícil ou fácil, uma boa ou ruim, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu subo aqui e falo: Senhor, se o Senhor não fizer por eles, eu não tenho nada para fazer. E é verdade. É o Senhor que faz. Eu oro por vocês, eu jejuo por vocês, mando mensagem para vocês que eu acabei de orar, ou que vou começar a orar. É minha função. Mas é Deus que faz na vida de vocês. Tudo é Deus, tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele. E eu preciso confiar nele, eu preciso depender dele. Entende isso, queridos? Eu preciso depender
dele continuamente. Eu não posso trocar ouro por bronze. Por isso que Deus odeia tanta religião. Religião é isso, é a gente fazer mecanicamente, na força do nosso braço, um mover, trazer um brilho, brilho do bronze. Parece unção, mas não é. Parece glória, mas não é. Parece ouro, mas não é. Não tem a mesma substância. Agora, quando é da graça de Deus, deixa eu te dizer, pode ter percussão, pode ter gente dançando, pode ter um monte de instrumento, pode ter todas essas coisas, e Deus vai se agradar. Ou pode ter só um violãozinho, e Deus vai se agradar também. Deixa eu te dizer, sabe como Deus se agrada? Quando eu dou o meu melhor. Às vezes o meu melhor não vale nada para alguém, mas para Deus vale. Entendeu isso? Às vezes o meu melhor, a pessoa olha e fala, mas que esse pastor aí pregava muito mal, eu prego muito melhor que ele. E talvez seja verdade. E talvez seja verdade, mas o meu melhor agrada a Deus, o seu melhor agrada a Deus. Quando você vai ali e entrega para Deus, fala, Senhor, eu não sou nada, mas é o Senhor que faz, eu creio que eu estou aqui no teu nome, eu estou aqui confiado no sacrifício do Senhor Jesus. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar, é o Senhor que vai descer, é o Senhor que vai inquietar, é o Senhor que vai fazer o coração de cada um arder, é o Senhor, não sou eu. Querido, Deus vai fazer, Deus vai mover, porque quando nós andamos confiados naquilo que Jesus fez, Deus opera na minha e na sua vida. Amém? Por isso é libertador. Já foi pregar para uma pessoa? Antigamente as pessoas têm maior medo de fazer apelo, porque e se ninguém converter? Não tem nada com isso, minha tarefa é fazer apelo. Converteu bem, converteu, vamos orar mais e crer e esperar que Deus mova no coração das pessoas. E Deus vai mover e já está movendo, amém? Então é tão importante, querido, temos esse entendimento. Há coisas boas em Jerusalém, a palavra de Deus diz. Mesmo depois que roubaram ali, colocaram as coisas de bronze, há coisas boas. Tem gente que prega a lei, né? E tinha coisas boas lá, mas não tinha glória. Lembra que eu li o texto e falava que Sisaque veio e roubou os escudos de ouro? Agora olha só o que significa o nome Sisaque. Sisaque significa ávido por linho fino. Agora o linho fino também ele aponta para a justiça. Ele também aponta para a justiça, assim como o ouro. Olha só o que diz aqui Apocalipse 19:8. Diz o seguinte: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Bem, o que é esse ato de justiça dos santos? Tão importante nós entendermos isso. Veja bem, eu não sou justo porque pratiquei a justiça, porque eu sou praticante da justiça. Eu sou justo porque eu estou em Cristo. Sabe o que é o linho finíssimo? É tudo que Jesus faz, seja através de mim, seja através de você. É Jesus fazendo através de nós. Isso é ato de justiça. Isso é linho fino. E sabe uma coisa interessante sobre o linho fino? Sobre o linho. Quem já teve uma roupa de linho? Eu já tive um terno de linho muito bom. Gostava dele. Ficava me achando, né? Mas o linho, quando está frio, ele te esquenta. Mas quando está quente, ele te refresca. Já viu isso? Linho bom, tem esse poder, né? Ele te refresca. Então você está sempre se sentindo agradável. Assim os atos de justiça faz na nossa vida. Então o que o diabo quer fazer? Uma completa inversão de valores. Quando o evangelho é pregado, ele é tido por falso evangelho. Por quê? Porque ele vai querer levar a pessoa a crer na lei, que ele precisa fazer algo. E eu quero te dizer, não é verdade. Não é verdade, isso é uma mentira. Deixa eu te dizer, quando foi que a revelação, que Deus restaurou a revelação de que o justo viverá pela fé, que a justificação é pela fé? Foi em 1500 com Lutero, foi ou não foi? Não foi em 1500 com Lutero que as pessoas entenderam que o justo viverá pela fé, que a pessoa só é salva pela graça mediante a fé? Não foi Lutero que teve essa revelação?
Nós estamos há 520 anos depois de Lutero, e ainda tem muita gente que tem resistência. Que não seja eu e você a ter resistência com a graça de Deus, mas que a gente se coloque debaixo dessa graça. E querido, quanto mais eu me coloco debaixo da graça, mais graça de Deus derrama sobre a minha vida, mais manifestação da graça de Deus vai haver na minha vida, mais suprimento vai haver na minha vida, mais bênção de Deus vai haver na minha vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé, fechar os teus olhos. Só o pessoal do louvor mesmo se movimentando, mais ninguém, por gentileza. Quanto mais graça você recebe, mais você consegue enxergar Deus agindo na sua vida. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor Jesus. Não importa o quanto você já fez de coisa errada. Eu sinto meu coração falar isso. Não importa o quanto você já se decepcionou e o quanto você ficou chateado. Eu já fiquei chateado com liderança de igreja, já fiquei chateado com família, eu já fiquei chateado comigo mesmo, eu já fiquei chateado com Deus. Já fiquei chateado com Deus. Achei que Ele não foi correto comigo, pela minha infantilidade. É loucura pensar uma besteira dessa, mas já pensei. Mas Deus falou assim: Jário, você é filho, eu te amo. E Deus chama você pelo seu nome. Ele diz que Ele ama você. É Ele que transforma a tua vida, é Ele que restaura a tua vida. Não é pelo que você fez, é pelo que você deixou de fazer. É pelo que Jesus fez por você. É pelo que Jesus fez por você. Então eu quero te convidar a orar agora. Fala: Deus, eu quero a tua graça. Eu creio nesse evangelho, esse evangelho da graça. Eu creio em Jesus, que é a graça. Eu creio em Jesus. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é que me justifica. E abra a tua boca, não precisa orar alto, mas abra a tua boca, converse com Deus aí, fale: Deus, eu creio. A palavra de Deus nos ensina: eu criei, por isso falei. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração que creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu preciso falar, não preciso falar alto, mas preciso falar. Fale com Deus. Bispo, eu nunca sei orar. Pastor, eu não sei como é que ora. Tem tanto tempo que eu não oro. Fala do teu jeito. Até quando a motivação sua errada, mas você sinaliza para Deus. Deus, Ele aproveita a oportunidade, te abraça e Ele te ama. E Ele te ajuda a abrir os teus olhos. O Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Agora na porta, na nossa porta da igreja. Você é igreja. Se você tem uma aliança com o Senhor Jesus, você é igreja. E se você não tem aliança com o Senhor Jesus, você pode fazer agora. Pode falar: Jesus, vem. Eu creio nesse evangelho que justifica o ímpio. O ímpio, aquele que não merece, como eu não mereço. E se você sabe que você não merece, você chega diante do Senhor como Salvador. A palavra para Salvador é sozo, que significa aquele que salva de todas as coisas. Não apenas salva você da ira de Deus, mas Ele salva você da sua enfermidade, Ele salva você da sua tristeza, Ele salva você da falência, Ele salva você da tristeza, Ele salva você da angústia, Ele salva você da ansiedade, Ele salva a sua casa, Ele salva a sua família, Ele salva você de viver segundo a carne. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Yeshua, o Deus que salva você. Ele é o Yeshua, Ele é o Deus que salva a tua vida. Então você pode orar, você pode chamar, você pode clamar por Ele, e Ele te escuta agora. Ele está aqui e Ele te ouve, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Fale com Deus, peça Jesus para entrar na tua vida. Fala: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, Pai. Eu quero que a minha história seja mudada. Eu quero que a minha casa seja mudada. Eu quero que a minha vida seja mudada, Deus. Vem na minha vida, fala isso para o Senhor. Convida o Senhor para operar na tua vida e cante: vem, Senhor Jesus, vem. Chama o Jesus, chama a graça para a tua vida. Vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Deus abençoe sua vida, a sua semana, a sua casa. Que Deus te dê a graça dele por esses dias. Que você receba do Senhor tudo aquilo que Ele preparou para você. Ei, se coloque diante de Deus. Receba a bênção de Deus. Receba o amor de Deus. Você recebe, você é abençoado. É porque você é filho. É porque você é filho que você aceita. Eu te abençoo em nome de Jesus.